Olá, uma boa noite para todos. Meu nome é Marcos Silva, aqui do projeto Yoga na Federal, vinculado à Universidade Federal do Recife, de Pernambuco, no Recife. A gente vai para Mysore. É uma grande honra receber o professor Léo Castro, né, autorizado nível 2 pelo Mil Facetas da Inclusão no Yoga. Na verdade, o título não é meu, o título é do Léo Castro e ele já, inclusive, brincou comigo que tem muita pauta, muita coisa para conversar hoje, né, sobre inclusão. Eu estou convidando o Léo Castro. Acho que isso dá certo agora. Obrigado pela paciência de vocês, pela minha imperícia. Léo, acho que deu certo Opa, agora, cara. Muito agora foi mais obrigado, fácil. viu, pela paciência comigo e minha imperícia com o Uhum. Instagram. Eu, como um bom Instagramer, eu sou um bom acadêmico. Estou aprendendo a É, lidar com eu, essas coisas. Cara, eu muito também. obrigado pela grande gentileza de aceitar o nosso convite. Muito bom conhecer você. Infelizmente, ainda não conheço pessoalmente, mas certamente vão ter oportunidades e eu pretendo aproveitá-la para praticar contigo, trocar uma ideia também, tomar um café, Café. conversar. Já gostei bastante do teu material, de ouvir você na palestra da semana passada, de 2 semanas, eu não lembro mais. Muito obrigado de novo pela gentileza. Aí você reclamou comigo agora que tinha muita pauta, muita coisa para falar. Eu tinha pensado numa espécie de estrutura, corpos, É, gêneros e tal, mas assim, a responsabilidade é sua. Você que deu, você falou 1.000 facetas, eu coloquei 1.000 temas, né? na verdade é mais um mil no sentido de Sahasra, assim, né? Que é tão amplo que não dá, eu acho que nem para contar. Quanto mais eu penso sobre isso, mais coisas me vêm, mais coisas a vida mostra também, né? Ah, eu queria, na verdade, agradecer você e a Rochelle, que estão à frente desse projeto tão bacana. Eu tenho acompanhado, foi mais para o final da quarentena que eu acabei vendo vocês aí. Eu também não sou tão conectado a esse mundo digital, então, no fundo, não foi só o seu erro, eu também não estava conseguindo direito entrar. É, Mas é isso, eu acho que é parte da inclusão, né? Eu acho que inclusão é a gente conseguir ficar ali, pelo menos observar umas coisas que a gente tem dificuldade e a inclusão digital para mim também é. sem dúvida passa pelo campo dessa dificuldade que eu vou aos poucos quebrando aí com a ajuda de amigos, minha namorada, enfim, o pessoal que está mais envolvido com isso aí. A pandemia trouxe isso pra gente. Eu nunca pensei em É, fazer. Eu não tinha Instagram, não usava redes sociais. E é, tô eu aqui já, acho que já quase mais de 10 lives e postagens e YouTube e tal. Tirou da zona é, de conforto legal. e eu aprendendo a lidar com redes sociais agora, né? Eu acho que se Fantástico. a gente permanece muito rígido, né? Tem isso, tem a flexibilidade que a gente vai ganhando no yoga, não é só de corpo, mas também de mente, né? Sem dúvida. É. Poxa, Léo, se apresenta pra gente, por favor, um pouco, fala um pouco sobre a sua trajetória no yoga, certamente muito fascinante. Léo Uhum. é professor de Ashtanga e também piloto. Ele é autorizado nível 2 pelo nosso professor, nosso Sharatji, o Guruji o Sharat, lá em Máscara. Tem várias viagens já para Máscara, na Índia. E tem depois você pode falar também um pouco para a gente sobre esse coletivo Máscara, né, apresentar para Tá. as pessoas. Valeu, muito obrigado, cara. Obrigado você. Bom, primeiro, né, essa questão de estar vindo ao vivo e a público, eu queria, assim, em algum momento, né, tiver alguma falha, alguma coisa assim, já me desculpar com os integrantes por isso, né? E também dizer, primeiro ponto, que eu não sou especialista em nada do que eu vou falar aqui. Né, eu vou estar aqui, de certa maneira, observando para onde vai nosso papo e me baseando muito na minha experiência de vida, Certamente. algumas coisas que eu acabei entrando em contato,
Enfim, pelas viagens, né? Eu já viajei bastante, eu acho, para minha idade, eu tenho 37 anos. Ah, bom, nasci em São Paulo, morei uma grande parte da minha vida aqui. Eu acho que esse estudo experiencial da inclusão já começou, de certa maneira, com a trajetória de vida. Eu estudei numa escola Waldorf, que eu vejo como tendo sido grande fundamento para mim conseguir observar a diversidade. E para quem não conhece, é uma pedagogia que engloba, e um dos pontos, só o principal que é em relação ao nosso assunto, é que, por exemplo, numa classe de aula, a diretoria, que não tem diretoria da escola, mas o conselho da escola, faça com que, eventualmente, idealmente, tenha pessoas de diferentes classes, diferentes etnias, vamos colocar assim, com habilidades cognitivas diferenciadas. Então, tinham pessoas que aprendiam mais devagar ou de uma outra maneira na minha classe, outras que eram, vamos dizer, mini gênios. Tinha eu, sendo negro, japonês, e tudo isso numa classe de 12 a 14 pessoas. Eu acho que ali foi o grande cerne assim desse meu interesse em conseguir me predispor. Não que eu tenha, né, lide, mas eu acho que a predisposição para entender as diferenças é o principal ponto, né? E dali começou, logo depois da escola, que durou todo o tempo, fiquei do jardim ao terceiro colegial, eu acabei, por alguns nuances da vida, indo para o exército, o que, de certa maneira, eu acho que ajudou em muito continuar e ter esse choque de realidade, sair do mundo de fadas que acontecia ali, entrar numa coisa mais visceral, né, de certa maneira. E até tocando num ponto em relação a isso, foi um momento. Eu tive uma adolescência assim, né, num bairro de classe média alta em São Paulo. Então, eu cresci numa comunidade com amigos e numa escola de pessoas privilegiadas. Tá? Minha mãe se esforçou muito para que eu pudesse estudar ali. E, e com isso, e com a vida, sei lá, de um adolescente no Itaim Bibi, né, que saía para os clubes, né, novinho e tal, não sei o quê, eu tinha uma rixa com polícia, assim, sabe aquela coisa que muita gente tem, de falar, nossa, a polícia, a violência e tal, e depois que eu entrei no exército, eu vi esse outro lado, e pude vivenciar um pouco do lado do indivíduo, do ser humano que usa uma farda. E foi um grande choque para mim aí já de ver na realidade que existe uma família por trás da farda, que existe medo, né? Teve uma vez, não lembro se... Bom, foi aqui em São Paulo, mas o PCC saiu nas ruas, saiu atirando em todos os postos policiais, deve ter sido 2004, 2005, e eles puseram gente de prontidão na rua lá em Taubaté. Eu fiquei 5 anos no Exército. Cara, você não imagina o medo que eu tava. E aí eu imaginei, imagina um policial. Então, isso foi dando esse choque pouco a pouco de realidade e inclusão, onde todos os lados, por mais que muitas vezes a gente é afetado por esse outro lado, ou não concorda, ou sim, tem muita não entendimento em muitos dos bonzinhos ou malvados, né? Todos têm os seus lados, os seus pontos, os seus acertos, os seus erros. Então foi sendo assim. Aí dali eu engrenei na aviação, por escolha. Fiz meu curso de piloto privado, fui pagando aos poucos ali minha formação. E dali do Exército migrei para aviação comercial. Em 2010 eu entrei numa grande empresa aérea do Brasil e continuo voando até agora. Né? Ali por meados de 2013, eu, vamos dizer, reencontrei o yoga, que querendo ou não teve um pouco presente antes disso, depois que eu fui perceber, a avó de uma menina da minha classe, a Helene, a Dona Celeste, era uma das primeiras professoras de yoga de São Paulo.
E eu vim a saber isso depois que entrei no yoga. Eu falei, não, tinha aquela professora Dona Celeste. Eu falei, nossa, eu ia na casa da minha amiguinha, a gente brincava em cima de uns tatames, que não existia, né? Eram uns tatames. E eu lembro, né? E eu puxei na memória e eu lembrava das pessoas que entravam lá. E isso é até uma coisa que é interessante que eu vou puxar depois. E, enfim, aí na minha adolescência, nos 20 e poucos anos, fui muitas vezes para mim era uma balada, basicamente, que chamava Instituto de Desenvolvimento da Consciência Humana, na Vila Mariana. E era um lugar que você entrava descalço e tal. Para mim era incrível, né? Nossa, tô indo à noite, saindo. Mas no fundo era um instituto que trabalhava com várias terapias, inclusive yoga. E uma dessas noites eu estava andando por um dos quartos assim, abri uma porta e vi assim, né, imagens de deidades tal, que para mim tanto faz como tanto fez. Eu olhei e eu me senti muito bem ali. Alguns anos depois vim a conhecer o yoga em 2013. A minha esposa, na época, que me levou uma aula. Tive a sorte de entrar na sala de um grande ser humano, o gato, tá? De um grande ser humano que, graças a Deus, eu tenho como grande amigo meu hoje. Foi meu primeiro professor, Sagar. E, cara, basicamente, eu realmente me senti muito bem naquele ambiente, né? Comecei a praticar e fui aos poucos unindo aquilo com os voos, né? No começo eu praticava só em São Paulo e tudo foi acontecendo bem gradual, assim. Aí, até por incentivo do Saga, fui praticando nos hotéis, com muita dificuldade, né? A prática sozinho, todo mundo sabe que não é fácil. E fui construindo aos poucos aquela prática e conhecendo os chalas, né? O que foi me dando uma visão mais ampla, eu acho, de como o yoga estava organizado, estruturado no Brasil. E aí foi indo, aí participei de alguns workshops aqui no Brasil, depois fui para Mysore, e aí depois da minha primeira ida a Mysore, eu tive meio que um baque assim de realidade e acabei tirando uma licença da minha empresa, quer dizer, de minha não tem nada, da empresa do qual eu estou funcionário, né? Nem sou nada também. E tirei uma licença longa aí de 2 anos e meio, quase 3 anos. Tive a oportunidade de ir sequencialmente para algumas temporadas em Mysore, que foi maravilhoso. Conheci nesse meio tempo também um cara que eu considero muito, que eu venho estudando, que é o Luke Jordan, que é um professor certificado, aí estudou com o Hamish, o Patav Joyce e o Sharat. E fui, aos poucos, com curiosidade, me envolvendo e eu sinto assim que também nesse passo a passo do yoga, até agora eu não tive nada unilateral, sabe? Isso me ajuda muito a continuar sentindo o ambiente e chegando aí, tentando ter um approach mais inclusivo possível dentro das minhas possibilidades, né? Que é o que eu acho que um grande ponto que a gente tem que sair é isso, né? O que é viável para a gente, né? O que é viável para cada um. Mas foi mais ou menos isso. Continuo praticando, voltei a voar. Tive um outro baque, porque aí eu estava, né, com a rotina tranquila, alimentação regrada, tal, tudo bom, tudo ótimo, e voltei a essa vida louca. Poxa, Léo, antes de entrar no nosso tema, assim, curiosidade mesmo, assim, como é que você Claro. consegue conciliar uma prática diária de Ashtanga, né, assim, prática avançada, né, uma prática longa, com, né, cheio de parada de cabeça, de invertida, backbends e tal, que é um negócio emocionalmente difícil, assim, para você se recuperar das coisas, e com a rotina de voo, de piloto, com, sei lá, horas sentado, fuso horários diferentes, que deve ser uma coisa meio de louco também. Como é que você consegue conciliar essas coisas? Marcão, duas coisas, cara. Eu já refleti, imagina quantas horas sobre isso, né? E dois pontos que eu cheguei assim é priorização. Então, para mim está muito claro o que me eleva mais e o que é necessário no momento na minha vida, né? E o que
me eleva mais é a prática e o compartilhar do yoga. E o que é necessário por vários motivos, e eu respeito e honro isso, e sou muito grato, é o voo, essa atividade que eu gosto da atividade em si, a rotina nem tanto, mas então então é priorização, tá? Geralmente eu priorizo voar, praticar sempre antes de voar. De vez em quando acontece o contrário, mas aí realmente a prática é o que deu. E quando eu consigo priorizar, geralmente a prática vai até que flui legal, assim. E outra coisa é a aceitação. Então, tudo isso que você falou, de parada de cabeça, de backbending, de etc., rola na maioria dos dias, mas de vez em quando não rola. E no momento, enquanto eu lutei contra esse não rolar, contra esse ter que caber nos 5 dias isso, um dia isso, 4 dias aquilo e outro dia aquilo, outro, eu só percebi sofrência, né? Inventando uma palavra. Então, depois que eu aceitei, eu fui vendo que dentro das possibilidades, até que rolava uma boa prática nos dias ok e práticas possíveis nos dias cansados. Mesmo com fuso E horário, Léo? então eu não cruzo muito fuso. Eu faço voos na América do Sul. Ah, Então o entendi. máximo que a gente vai são 2 horas para trás e 1 hora para frente, Entendi. né? Então tá bom. Então, questão de fuso, eu ainda não tive essa experiência. Conheço uma ou duas pessoas, não da minha empresa, mas né, de outros lugares que lidaram com isso e parece que é até mais desafiador. É, Mas no meu caso é mais o cansaço mesmo e o que você citou, né, de ficar sentado. muito Eu tempo. tenho um corpo, vamos dizer, forte, assim, e para mim backbend é bem desafiante, né? Ah, Então, ficar muito sentado realmente. Mas isso é assunto para outra coisa. é. É. Eu lembro tu falando com a Tati, eu não sei, em algum momento falando que não é legal para os passageiros verem o piloto andando, né, caminhando pelas poltronas para esticar as pernas, né? Não é legal. Hoje em dia que eu tô velho de empresa, assim, os colegas já até sabem, assim, voo mais longo eu levanto um pouco ali da nossa cadeira e mesmo dentro do cockpit tem um espaço, né? Aí eu fico um pouco em pé ali, até aconselho ele a fazer o mesmo, aí eu sento, né? E aí o colega levanta um pouco, porque independente de fazer yoga ou não é bom ficar tanto tempo sentado, né? Certamente. Bom, Você falou várias coisas interessantes no começo também. Acho que uma coisa que foi legal, assim, que eu vi, assim, que me chamou muita atenção, é que, assim, para você aprender a lidar com diversidade também, perspectivas diferentes, pô, ter uma espécie de abertura para o outro, né? E essa variedade, e a pauta nossa de inclusão, acessibilidade, representatividade também no tapete, tem a ver com educação, né? Eu acho que você frisou desde o início, com seus exemplos de vida, que, de certa maneira, você estava em um meio propício, que te educou, de certa maneira, essa visão para o diverso, né? Não para o repetido, não para o igual, não para uma mesma imagem, para o paradigma, mas para uma certa diversidade. aí Ah, desculpa, pode falar você, o que que você acha desse papel da educação? Mas, assim, com uma provocação, você acha que nós, yogis ou praticantes de yoga, melhor, né, dos melhor. asanas e tal, yoga é muita coisa, muita pretensão, a gente, de certa maneira, é mal educado, porque a gente meio que tolera e naturaliza a imagem do yoga meio que articulado, sempre associado com a imagem de uma mulher branca, muito flexível, magrinha e Uhum. nova, e jovem, e a gente não tem lá muita representatividade de outras coisas. Que yoga acessível é esse, né? Que Sim. diverso é esse, né? Incluso, que é esse que a gente fala, mas a gente não luta muito, né? Às vezes nem percebe que a imagem do yoga está meio associada com esse estereótipo, né? Muito difícil de lidar, né? Sem dúvida. Eu diria que ela está muito associada, e não um pouco, tá? Bom, por onde você começou na educação, né? Sim, sem dúvida alguma, eu acho que a educação ela dá as ferramentas para a gente lidar com isso.
agora ela não vai fazer o trabalho, né? Então, nós, e eu nos coloco, eu te coloco nesse barco por ser uma pessoa muito bem educada, te conheço ainda há pouco, como você disse no começo, quero conhecer melhor, e iremos, mas dá para sentir de imediato que é uma pessoa muito bem educada. Eu também me considero, apesar de não ter curso superior, eu me considero uma pessoa educada para a vida. E a educação, ela dá as ferramentas, mas ela não faz o trabalho, né? E vindo de um espaço privilegiado de educacional, e no meu caso me coloco privilegiado de classe também, eu acho que a gente não só tem as ferramentas, como a gente, de certa maneira, tem uma espécie de dever, né? Pelo menos de estar atento e estar aberto e estar pôr um pouco da nossa energia nesse trabalho. E a educação, ela deve ser uma educação continuada, né? Esse é um dos pontos também desse tipo de ensino, que a continuação da educação era insistida para que os pais continuassem com a educação que era dada na escola, continuassem com essa educação em casa, né? E um exemplo era orientado para que a gente não se envolvesse muito com um programa de TV desnecessário. Então eu lembro que eu só assistia lá o Castelo Rá-Tim-Bum, o Canal Cultura, umas coisas assim. Mas o ponto é a educação continuada e como é essa educação continuada hoje em dia, como transportar para uma realidade de adultos que já se educaram. O que eu vejo, principalmente fazendo esse link com o que você falou do yoga, é saiu do shala, saiu daquele ambiente onde é namastê, é mão no peito, é tudo meu amigo e é tudo bonito. A ideia é, e também o que o Sharath fala, e tantos outros professores, mas ele é muito categórico com o Yoga is 24 Hours, né? A gente tem que ficar atento para não desligar esse botão da educação. Porque, querendo ou não, o ambiente de yoga, seja a prática de asana, seja o yoga trazendo aqui já na inclusão o Bhakti Yoga, seja a ida a um templo, né? Quanto yoga não tem? Mas ao se desligar, ao sair dessa atividade principal, vamos dizer, do sadhana da pessoa, eu vejo que existe uma tendência de virar o botãozinho e falar, agora eu sou só um cidadão de classe média alta, que estou aqui dirigindo meu carrão, e um quarteirão depois, se passar na faixa de pedestre, não dá nada, porque a yoga era lá dentro. Então, uma grande parte da inclusão, eu acho que é ter essa educação continuada e conseguir transpor a barreira do tapete, ou qualquer que seja o sadhana, e levar essa atenção para o ambiente externo, levar essa atenção inclusiva, né, no nosso caso aqui do nosso tópico, mas de tantos outros pontos, tentar sustentar essa atenção pela maior parte do dia. Vamos perder a cabeça em algum momento? Todo mundo vai, por N coisas, principalmente morando numa cidade grande, você também é de um grande centro, né? Já tive em Recife quantas vezes, é uma cidade full power também, né? Exatamente. Mas enquanto a gente conseguir sustentar essa atenção, eu acho que é onde a gente vai estar se educando quanto à inclusão. Bom, e agora entrando realmente no que você falou, é um ponto, tá? Isso me lembra, bom, não precisa nem lembrar de tão longe, porque é uma live que eu assisti há pouco tempo do Ed Stern, que ele falou um ponto que eu desconhecia, e eu queria até trazer aqui, porque talvez não seja conhecimento de todo mundo, que ele começou, né, nos anos 80 praticando, ele diz que praticou pouco em Nova York antes de ir para a Índia, mas deu muita aula lá. Nova York, em Manhattan, né, centro. E ele falou que ele ia nas aulas de yoga, não era essa predominância de mulheres, jovens, Brancas. brancas e de corpo hábil, né? Primeiro, não tinha essa predominância, era mais miscigenado. Segundo, não se utilizavam, não existia um attire, uma maneira de se vestir, né? Não existia aquela coisa que você já vê hoje em dia atravessando a rua assim, né? Tem o match, o mala, a calça, não sei o que, vai para aula de yoga, ou tá voltando.
ou está Leve, indo né? e tantas outras coisas, camadas que estão sendo colocadas em cima de uma prática que, em teoria, em seu fundamento, é para retirar camadas e não se Uhum. colocar camadas, né? E aí, tocando um pouco, falando até o que ele comentou, e eu concordo totalmente, de certa maneira, claro, que essa padronização, como é aquele negócio que eles fazem com leite, que tira todas as bactérias e torna Pasteurização. pasteurização, acho que é uma boa palavra. Essa pasteurização aconteceu com a entrada da indústria, do capital, vamos dizer assim, Entendi. né? Quando pessoas começaram, pelo que ele falou, talvez ali mais para o final dos anos 90. Eu iniciei yoga já, de certa maneira, era algo próximo, né? Ainda não com as redes sociais, não tinha Instagram e nem WhatsApp, eu acho. Mas, de certa maneira, já dava para vislumbrar o que estava acontecendo. Mas em relação ao que ele falou, essa pasteurização aconteceu com a entrada da indústria, né? E isso me fez pensar o quê? Que se a indústria direcionou o yoga para pessoas que pudessem pagar, né? Basicamente é isso que a indústria faz. Quando você entra com a necessidade de se retirar lucro, você setoriza aonde esse lucro é mais possível, né? E com isso, a essência do que quer que esteja sendo vendido, nesse caso yoga, mas pode ser tantas coisas, não importa tanto, porque o importante é vender. Então, eu acho que sim, isso existe, tá? Uh, sim, essas pessoas são ainda a maioria, não tanto quanto as redes sociais transparecem, graças a Deus, porque eu acho que agora, entrando mais em contato com esse ambiente das redes sociais, eu vejo que o que salta mais aos olhos é isso, porque acaba sendo, por algum motivo, não sou especialista e não vou entrar nesse assunto, acaba sendo as pessoas que mais postam, né? Eu, até onde eu observo, possa ter a ver com um perfil psicológico e talvez é o que a pessoa tenha a se colocar como uma imagem, mas isso também não vem ao caso e não é o ponto. Mas esse a, a, não é tão. O que eu quero dizer assim é que não é tão pasteurizado quanto as redes sociais mostram. Entendi. Ainda bem, né? Pelo menos no que eu conheço de alguns shalas do Brasil, tá? Eu tive em várias fases de vários shalas, né? Quando eu comecei a praticar ali em final de 2013, eu já visitei alguns. E agora que eu voltei a voar, faz 1 ano e meio que eu estou voando de novo, eu já visitei de novo colegas e amigos por aí. Então eu consegui acompanhar. Eu vejo que alguns chalas tiveram uma tendência de ir para uma unilateralização. Eu vejo alguns chalas que estão em um processo que me parece assim de mais pessoas nessa linha, mais mulheres, brancas, de 20 e poucos aos 30 e poucos, com corpo hábil e, né, com os hábitos e tal, não sei o quê, mas outros não. Então, eu acho que são movimentos que vão depender muito da onde a pessoa ou as pessoas que estão envolvidas com aquele projeto estão vibrando, tá? De uma maneira energética e sutil e, né, um campo mais vibracional, talvez, sei lá, ou no dia a dia. O quanto aquelas pessoas que estão ali orientando, né, vamos dizer, professores e professoras, no caso, ou as pessoas envolvidas, porque de vez em quando não é só, idealmente, né, não vai ser só a figura da professora que vai ditar a coisa, costuma acabar gerando uma comunidade, alguma coisa assim, mas vai ter muito a ver, ao que eu observo, pelo menos no Brasil aqui,
de como que é a pessoa que está ali, né? E isso é natural, de certa maneira, né? A gente não pode também dizer que está, vamos Mas, dizer, não pode também entrar no campo do certo e errado, eu acho, inclusive entendi. com esse O lance julgamento, né? do julgamento, exato. Você acha que Porque é uma questão, Léo, de vibração, ou os dois, ou, ou são decisões dos professores e diretores de salas e estúdios? Porque, de certa maneira, esses salas, assim, é claro que eu estou falando de uma posição muito confortável, porque eu não tenho shala e também não vivo de yoga. Aí eu posso, talvez fica mais fácil, certamente fica mais fácil para eu falar de inclusividade e tal, e acessibilidade. Mas no sentido dos chalas, eu também viajo muito em função da minha profissão, da minha ocupação. Como pesquisador, eu viajo muito, eu vou visitando os chalas. Eles com frequência estão em lugares muito privilegiados, né? Eu acho que como você falou da indústria, que, né, digamos, cooptou o yoga, a gente aceita mais ou menos infelizmente, essa cooptação, né, e não sabe muito bem como reagir a isso. O problema é que acaba privilegiando aqueles que já são privilegiados, né? Aí entra num é ciclo uma vicioso de retroalimentação de privilégio, porque já traz mais recursos e mais privilégio para aqueles que já têm muito mais. E fica uma coisa muito desigual. Uma coisa que a gente vem trabalhando nesse projeto aqui no Recife, desde o começo dessas lives também, é que um lugar que seria, tem uma espécie de paradoxo do yoga, um lugar que seria próprio de transformação, e não só transformação individual, mas de transformação, um grandioso, poderosíssimo instrumento de transformação também social, é um lugar que não só espelha, né, que reproduz essas assimetrias e desigualdades da sociedade, mas aprofunda em certo sentido. Assim, né? sem dúvida. Veja, se negros, por exemplo, são mais da metade da população brasileira, sei lá, 56% de autodeclarados negros, se você for para a universidade, você não vai ter 56% de negros, ou professores universitários, Muito menos. CEOs, pilotos certamente não também. E Menos. se tu for para, sei lá, para presídios e pegar o índice de É pessoas muito maior, assassinadas por 56. policiais, é muito maior, assim, de negros, né? Aí se Não. você for para chalas de yoga, você precisa perguntar, pô, onde é que estão os negros da população, né? Eles não estão aqui, né? Não é 56%, não é 20%, não chega nem a ser 10%. Eu não sei se Não, alguém já fez esse tipo de não. levantamento. É um negócio muito escandaloso, assim, né? E você fica pensando, pô, será que esse lugar não é para mim? Assim, aí tem essa coisa. Então é uma espécie de provocação contigo. Será que é só uma vibração nossa? Ou são determinadas escolhas que a gente faz? Ou os dois, não sei. O que tu acha É. disso? Eu acho que as escolhas que a gente faz estão intimamente ligadas aonde a gente está vibrando. Usei o termo vibrando, fica um pouco etéreo assim, mas basicamente é com o que a gente está envolvido, né? Para pôr mais pé no chão. Então, eu acho que as nossas decisões vão estar baseadas em que a gente está envolvido, o que é importante para a gente. E você tocou num ponto que eu pensava realmente em trazer, e você já trouxe muito acertadamente o momento, que é que eu também, assim como você se colocou, eu também vi, visualizo isso, que eu não tenho as melhores condições de analisar isso, porque eu também, no momento, não tiro meu sustento do yoga. E sim, fica muito mais fácil falar de inclusão quando não precisa fechar as contas com a grana de um shala, né? E eu tenho amigos próximos que vivem exclusivamente de yoga, e assim, quando eu digo exclusivamente, é cuidando de filho ou mais filhos, provendo para muitas vezes
a família toda, né? O que inclui esposa, os pais, etc. Então, isso já também trouxe muito dessa informação externa, porque eu não tenho, não é da minha vivência, né? Eu não preciso fazer minhas contas vendo quais foram as contribuições do coletivo e etc. Então, eu tento levar isso em consideração, colocar isso no meu entendimento sobre inclusão de um ponto de vista que eu não tô. Então, é importante que a gente, né, coloque aqui que a gente está conversando, mas sim, quando chega no final do dia ali num chala, muitas outras coisas e sentimentos vão vir à tona. E aí, entre esse negócio da retroalimentação que você falou, né? Eu vejo assim, em algumas situações, até aqui no Brasil, as pessoas que estão envolvidas com a direção e a orientação dos projetos, muitas vezes, como você disse, já vieram de famílias com condições, e aí, o que que acontece? Elas estão acostumadas com um padrão de vida e acabam fazendo, tentando ou idealmente fazendo com que o yoga mantenha aquele padrão de vida. Só que aquele padrão de vida foi colocado por pais e mães que muitas vezes são engenheiros, empreendedores, etc., de profissões que, vamos lá, vão dar mais dinheiro. Então, isso é uma coisa que a gente, eu acho, tem que pôr um pouco do pé no chão, e isso eu estou pondo o pé no chão agora. É recente que eu tenho, que eu não tenho, vão reformulando. É recente que eu participo orientando um grupo, né, de praticantes, e eu comecei a entrar em contato com isso e eu vi que realmente a situação algumas coisas vão ficar para trás. Se é isso exclusivamente que eu vou decidir me envolver, então eu acho que esse equilíbrio tem que ser observado dentro da própria decisão. Bom, qual que é a minha decisão? É compartilhar isso de uma maneira sincera? Então, o quanto dá para fazer disso um business em equilíbrio com não perder a essência, que é compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, da melhor qualidade e da maneira mais pluralista. Pelo menos essa é a minha visão. Exatamente, muito bom. Entendeu? Porque a gente vê exemplos aí fora, né, e exemplos que, no meu ponto de vista, se destacam positivamente e negativamente, como chalas que viraram um grande empreendimento, né, onde os cursos são e aí dentro de um curso de 30 vagas a $3.000, tem uma bolsa. Oh, meu Deus, agora sim, tá tudo resolvido, né? Tem uma bolsa. Aí quem ganha a bolsa é uma pessoa que foi escolhida a dedo, que fez um curso de psicologia em Harvard, mas que está sem trabalho. Então, no fundo, a bolsa foi para mais uma pessoa que, eventualmente, se juntasse um dinheiro 2 anos, poderia pagar os $3.000. Sim, tem cursos, não sei se você deve saber, mas talvez pessoas estejam estudando a gente aqui. Tem cursos de Ashtanga Yoga que custam $3.800. Tá? Esse valor é inimaginável para o Brasil, mas já é caro para quem ganha em dólar. Exatamente. Tá? Não estou tirando a qualidade dos professores ou do conteúdo que é compartilhado lá, né? Sem dúvida alguma. Acho que Mas tem dois ingredientes, Léo, assim, que eu vejo, pelo menos dois ingredientes que, para tentar reverter um pouco essa imagem de yoga, para mulheres brancas, hiperflexíveis e jovens e tal. Assim, um é a gente tentar reconhecer os nossos privilégios, né? Assim, né? Acho que até na luta antirracista é muito importante que não seja uma luta só de negros, né?
Sim, Assim, não há democracia se enquanto houver racismo. Assim, se os brancos também não ajudarem nessa luta antirracista, não há desenvolvimento sustentável disso, né? exato. Eu acho que então a gente tem que todos nós reconhecer nosso lugar de privilégio, né? E tentar conscientemente, como você disse, esse yoga 24 horas, né? Que o Sharat fala, yoga são 24 horas, não só em cima do tapete com esses asanas muito doidos que a gente faz diariamente. E também ver, assim, uma espécie de revolução de um homem, de uma pessoa só, né? Não pensar uma coisa muito revolucionária para toda a sociedade, mas começar pouquinho com o nosso comportamento, com as coisas que a gente pode fazer em Exatamente. volta. Esse caso Exatamente. do Pantanal que você falou também, onde você apresentou, às vezes a gente fica reclamando, pô, tá presidente e tal, conversa, né? Esses caras ficam agropecuária e tal. Mas aí se você poder parar para pensar, olha, mas eu como carne todos os dias e tal, essa carne, direto ou indiretamente, está financiando coisas. Aí já é uma modificaçãozinha, né? Você, Sim, talvez a gente oferecer, talvez 1 hora da nossa semana para ensinar um surya, 2 suryas para pessoas que talvez não teriam condições de aprender, talvez isso possa ser revolucionário, né? Isso pode ter uma capacidade, uma possibilidade de exponencialização, porque aquela pessoa pode ensinar esse surya para outra pessoa também, né? Pode exatamente. aumentar. Acho que ver o nosso Então, privilégio e eu acho que uma segunda coisa é também ver a nossa maneira como a gente usa a rede social, né? Às vezes não é muito legal as coisas que a gente coloca, nessas fotos já são muito avançadas na frente de templos e tal, assim, muito meio ego trip, a gente também deveria segurar um pouco a onda e usar essas redes sociais de uma maneira mais inteligente, né? O que é. você acha São dois disso? pontos que você tocou que eu acho que, sem dúvida alguma, eles podem ser maneiras individuais de se disseminar, ou, como eu tinha dito, de vibrar uma maneira mais inclusiva, sem dúvida. A maneira que agora trazendo um pouco mais para Ashtanga Yoga, né? A maneira que é ensinada muitas vezes tende a fazer com que o aluno receba, não em palavras, você tem que caber nesse asana. Nenhum professor ou professora fala isso, tá? Mas é isso que você falou. Qual que é a maneira que essa pessoa se coloca publicamente, né? Qual que é, isso é um ponto, né? É o ponto externo. Qual que é a maneira que ela ou ele vão se colocar publicamente, vai trazer ou rechaçar muitas pessoas que não se enquadram dentro daquelas possibilidades. E não é que não se enquadram dentro daquelas possibilidades em um mês. Não, não, pratique, pratique, tudo virá. Mais ou menos. Não vai vir. E isso é um ponto importante que eu vejo até hoje. Posso mudar de ideia, de percepção, espero que eu mude muitas e muitas vezes, né, nesse processo de aprendizado. Mas um dos pontos que eu vejo é que o trabalho de inclusão ele tem que ter o pé no chão de Não, saber que o mundo está rolando conforme planejado ou conforme a coisa está indo. Sim, a gente tem que tomar ações individuais e com isso contagiar o nosso entorno, mas não tem um grande problema a ser resolvido, porque se a gente tentar realmente modificar a realidade por né, uma grande imposição, e isso vem por vezes pelos asanas, vem por vezes pela imagem que a gente coloca para fora. A gente muitas vezes não vai estar realmente sendo efetivo, entendi. eu acho. Né? Então, na situação na postura de alguém que está compartilhando o método, como eu vejo isso na prática? Sim, quando eu falo que o Ashtanga é para todos,
eu tenho que honrar isso como professora ou como professor. Não adianta postar no caption ali, no hashtag, na coisa, não sei como chama ali embaixo da foto, mas tentar fazer com uma pessoa com sobrepeso, com uma idade que não é dos 20 e pouco aos 30, na primeira aula, faça todas as posturas X de pé, ou até que faça uma saudação ao sol, como todas as outras pessoas normalmente fazem. Muitas vezes você vai ter todos os apoios de joelho por meses, né? E ótimo, porque aí sim a gente vai estar possibilitando essas pessoas se mexerem e respirarem, né? Que é a base do que a gente tenta compartilhar, não é? Exatamente. Então, fazer um approach, e isso é muito feito, né? Não estou falando que não é feito, não que isso transpareça assim que tá todo um, mas eu acho que em muitas maneiras, em muitos locais, a maneira que existe a exposição pública vamos dizer, da figura do professor ou da professora, já faz com que alguém que esteja fora daquele padrão que a gente comentou no começo comece a falar, será que eu vou lá? Será que eu não vou? E isso Será que é para mim, acontece. né? Será que é Será que é para para mim? mim? E isso acontece também com gêneros, por mais que a gente não imagine. Começando pelo gênero masculino, tá? Que eu acho que é um ponto aí que, assim, dentro de uma cultura onde o patriarcado é tão forte e tão dominante, esse é um campo que muitas vezes os próprios homens pensam, tá, como que eu vou lá? Eu não sou flexível, eu tenho essa barriguinha de cerveja cultivada com muito amor durante meus 20 anos, não vou, né? Outro, homossexuais, transexuais, como que eu vou lá se tá todo mundo homem ou mulher, o homem bonitão e tal, vestido daquela maneira, e a menina daquela maneira, onde eu vou caber naquele espaço? Com a minha opção, com a minha diversidade física, né? Que muitas vezes não existe uma identificação exata, né? E isso é um campo Eu que... acho, eu acho um ponto muito importante teu, Léo, agora que você tocou. Veja, eu acho que o tópico também de inclusão, de educação para a inclusão, para o respeito da diversidade, tornar a coisa mais acessível e tal, ele não pode ficar fora da discussão a representatividade também, né? Eu acho muito difícil alguém começar no meio onde você não tem nenhum tipo de referência para aquela pessoa também, né? Assim, nós somos pessoas com, assim, privilegiadas, como você falou, com educação formal e tal, muitos anos. Assim, eu confesso, assim, na minha educação machista latino-americana, quando a primeira pessoa me convidou para ir para uma aula de yoga, eu pensei, isso já com, sei lá, mestrado, doutorado, eu pensei, olha, eu pensei para mim mesmo, isso é coisa de mulher, não é para mim. Eu gostava de boxe, eu gostava de Claro, correr, musculação, claro, eu também. essas coisas. Eu Eu falava, também. pô, não, assim, tá de sacanagem comigo. Eu falava, eu vou para aula de yoga, isso é coisa de mulher. Eu pensava, claro que eu não falava, eu pensava na cabeça. Aí talvez por Mas é alguma coisa de importante, abertura, Márcio, eu é fui. importante, é o mais importante, só desculpa te interromper, mas é o mais importante a gente se embater com esse pensamento. É, Porque é esse o primeiro passo, é que nem eu tenho o caso de alcoolismo na família, e o sim, primeiro passo para qualquer vício, e o vício nada mais é que um hábito, né? E a exclusão nada mais é que um hábito, estamos habituados a fazer a mesma coisa, por isso a gente tem dificuldade de aceitar a outra. Então, se você ligar os pontos, no fundo, a maneira de lidar dentro do patriarcado, a heterossexualidade como tema único e, né, etc e tal, é um vício, é, né? E como que eles lidam com o vício? O primeiro ponto é a pessoa aceitar que é viciada. Então, como você disse, você teve esse momento, talvez não no momento que você foi na aula, um pouco depois, quando você estava refletindo, etc. Mas em algum momento você falou: eu pensei que yoga era para mulher.
É, E a partir dali começou a sua educação quanto a isso. é, Né? Então, a gente começar a se colocar num espaço onde a gente fala para nós mesmos assim, eu tenho um preconceito dentro de mim contra isso. É o primeiro ponto. Porque não, aí começa aquele papinho que você já escutou, não, porque o tio da minha prima, da minha irmã, não sei o que, é negro. Ou porque, nossa, a moça trabalha lá em casa, é um amor, ela é da família, 25 anos, negra, não tenho nada com isso. E a pessoa fica contando essas histórias, e isso só falei do negro, mas isso vai ter com homossexualidade, que é um fato que eu estou lidando como ser humano, como você disse, machista, heterossexual, criado num bairro de classe média, que tive tal e tal e tal experiências na minha vida, e essas experiências aconteceram comigo. Elas me trouxeram até onde eu estou. E se eu quero continuar em alguma outra direção, que não seja a mesma, eu tenho que tomar posse dela. Então, outro dia eu estava no encontro com amigos e começou esse papinho, que o nosso amigo lá falou que saiu com transe, não sei o que, gostou e tal, não sei o que. Falei, cara, você fica falando assim como se fosse uma coisa longe, mas traz para cá. Todos nessa mesa somos preconceituosos. E aí ficou aquele silêncio. Por quê? Eles não querem aceitar. Eu não quero aceitar. Então, o primeiro passo, eu acho, para lidar com inclusão é se colocar como alguém que tem dificuldade com tal assunto, com tal. Porque algumas pessoas não vão ter em relação a gênero. É muito fácil lidar com isso. As experiências da vida daquela pessoa trouxeram até um ponto que ela olha, pode ser o que for, que não vai ter. Mas, de repente, ela vira com classes. Mas assim, eu não me sinto bem quando tem alguém, né, de outra classe social em volta, eu não sei como lidar. Então, todo mundo, o calo vai apertar em algum ponto, para todo mundo. exatamente. Né? E Acho nesse que ponto de apertar, a gente tem que se empoderar e falar, eu tenho um problema com isso. E eu estou disposto a observar e olhar e pegar uma lanterninha ali e dar uma iluminada acho que nesse a canto. abertura não tem que ser só do capotássimo, né? Tem Tem que que servir para alguma coisa aparecer, essa desgraça, né? Todo dia. Pô. tem que aparecer em outros lugares, né? Não é só no tapete, Exatamente. né? E muitas vezes a gente vai se ver em muitas, acho que muitas, porque comigo ainda continua repetindo, apesar da intenção em me transformar, de certa maneira, muitas vezes a gente vai voltar para o mesmo samskara, vai voltar para aquela mesma atitude, vai usar o mesmo tipo de palavreado. Só que aí, se a gente está atento, a gente vai começar a falar e falar, ah, ele ou ela. Coisas simples, coisas mínimas, Yeah, entendeu? Mas quantos anos, 30 e tantos anos da minha vida, eu falei ele como sendo o que engloba tudo, yeah. né? Agora, talvez eu tenha um pouco mais de atenção com isso e me forço a ela ou ele. E agora eu estou percebendo que naturalmente, de vez em quando eu falo ela, mas eu estou me referindo a um Essa grupo muito- inteiro. Educação, né? De novo. Exato, é a atenção. Educação, treinamento, É um prática, né? treinamento, A basicamente. piaça, né? É um treinamento. É se tirar desse campo de mesmice, de vício, né? É, Só que para isso demanda um certo trabalho e compaixão, porque muitas vezes a gente vai cair na mesma linha e fazer a mesma coisa, e assim como na nossa prática, é um apiasa, né? É um apiasa. Eu tô aqui de novo. Volta, volta. me Com coloca humildade, com respeito. humildade, com acolhimento de si próprio e etc. Assim, Ah, eu acho que a gente está mais caminhando para o final, né? Como que estamos aí de tempo? Você tem um... faltam 9 minutos. Tá. Acho que o tópico da representatividade, Léo, é um tópico muito importante, assim, para ser falado. Acho que também ele está incluído, né, articulado com aquela coisa de usar nossas redes sociais de uma maneira mais inteligente, assim, né? Exato. Porque desde que, assim, eu não tenho lá muito interesse em ficar colocando posturas em redes sociais. Mas talvez por ingenuidade minha, e inocência, talvez, eu acho que isso tem um papel político, assim, né? Porque, não tem tantos homens praticando coisas avançadas em yoga. Eu sei que homens sabem, pensam que isso é coisa de mulher, porque eu também pensava isso, né?
ou para, sei lá, homem heterossexual pensar isso é coisa efeminada, não sei o quê. E também negro, né? Então, praticante negro, eu coloco por uma questão de representatividade também, assim, isso é muito importante Entendi. para mim. Porque hoje, eu mesmo, depois de, sei lá, 5 anos praticando, 3 anos de prática diária, às vezes eu me pego pensando, quando eu vou fazer uma retroflexão, naquele momento que você não quer fazer drop back para terminar a série logo, ou tentar aqueles TikToks malucos e tal, Uhum. eu penso, pô, será que isso é para mim mesmo? Porque eu sou alto, grande, aí tenho ombros fortes e eu não consigo abrir direito, eu perco a respiração, eu fico cansado e tal. Até hoje eu tenho esse tipo de vrite, né? Diariamente, às vezes. Aham. Então eu tento colocar coisas também para falar, pô, você não está sozinho. Quebrar paradigmas, né? O que que tu acha dessas coisas? Eu acho muito interessante. Eu não sei até que ponto eu concordo que não existem tantos homens praticando posturas avançadas, né? Eu acho que por uma questão patriarcal as mulheres sobressaem mais, porque existe uma cultura onde o corpo feminino é mais explorado. Entendi. Então, eu acho que existe talvez uma exploração inconsciente das próprias pessoas que estão postando, mulheres que estão postando, que, como fazem parte de uma sociedade patriarcal, é mais aceito. Então, você posta uma postura de um catching e a Dani Sá posta uma postura de um catching. Qual e não existia antes disso essas pessoas, tá? Assim, vamos dizer, ela não era conhecida da maneira que é e você não é conhecido da maneira que é. Só existem duas imagens, né? Mas o mindset como é hoje em dia. A maior atenção de todos os homens e mulheres que estão observando aquelas duas imagens, eu me arrisco a dizer que vão tender a ter mais interesse pela, pela, pela imagem feminina. E eu acho que isso não tem a ver com a quantidade de homens ou mulheres praticando, mas pelo inconsciente coletivo de exploração da figura feminina. Ok, Tá? legal, entendi. Então, eu vejo que, né, você foi para Mysore também, e Mysore é interessante e chega a ser quase páreo. Eu acho que em algumas das temporadas que eu tive lá, chegou a ser páreo, tá? Principalmente no primeiro horário. No primeiro horário é praticamente igual homem e mulher, né? Entendi. Então eu vejo que tem vários homens também praticando posturas avançadas. Só que aí a gente vem para a nossa sociedade brasileira e aí sim, aí eu acho que o lance do machismo e dessa trava do pô, yoga é para menina, vai minha esposa, vou mandar minha esposa. Manda lá. Entendeu? Aí você vai nos chalas aqui, é 85-15, na melhor das hipóteses, né? De mulheres para Melhor das homens, hipóteses. né? Mas eu acho interessante o fato de fazer postagem de uma maneira política, de colocar um homem negro com um corpo grande e em páreo e fazendo posturas semelhantes a posturas são feitas pela mulher branca, né, com membros finos e etc e tal. E eu acho importante. Agora, eu não tenho grande conhecimento sobre redes sociais. Eu acho que não é também, no momento, o ponto que mais puxa a minha atenção sobre representatividade. Eu acho que, assim, como você disse, o que a gente pode fazer dentro das nossas comunidades é de uma valia imensa, né? Como vocês fazem aí, inclusive depois se a gente tiver um papo particular, gostaria de saber mais sobre o projeto. Legal. É o que eu tento também fazer dentro do Coletivo Mysore, que a contribuição ela é em faixas de valores,
Então, dependendo do quanto a pessoa pode arcar e em que momento da vida ela está, de repente, perdeu o trabalho, não vai deixar de praticar por causa disso, sabe? Ou pelo menos não deve. Não ou não, eu tô legal, eu tô bacana, o trabalho tá pagando. Se ela pode pagar aquele valor acima, ela vai estar gerando automaticamente uma bolsa de 100% para uma pessoa que não pode pagar. Entendi. Tá? Então, dessa maneira, eu acho que alimentando de baixo para cima e de cima para baixo, em teoria, e isso só o tempo há de dizer, o grupo se torna mais heterogêneo, né? Isso. E com esse grupo heterogêneo, e um ponto que eu acho muito importante depois que passar ou melhorar essa situação que a gente está vivendo, muito difícil do Covid, etc., fazer com que um grupo heterogêneo se encontre fisicamente no mesmo espaço com frequência, vai fazer com que o trabalho aconteça naturalmente. Então, a ideia, o que eu vejo, não porque eu aplico no Coletivo Maestro, mas é o que eu entendo e o que eu vivenciei, né, na minha escola e observei em outros campos, se você coloca pessoas diferentes juntas, é natural que essas pessoas afrouxem as bordas, né? E eu acho que com essa exposição, assim como a gente deu o exemplo do Capotaço, né? Coloca lá todo dia, coloca. A primeira vez que eu desci, com a ajuda do Sagra, cara, minha mão ela precisava pegar um trem-bala para chegar no calcanhar. Eu precisava um avião para chegar, de tão longe que estava. E aí vai Um fazendo. quilômetro, né, Então, de distância. não, né, nem via, nem com binóculo eu enxergava o calcanhar. Eu entendo. Então, por formar um grupo heterogêneo e fazer com que esse grupo conviva, eu acho que a gente, pelo menos a maneira no momento que eu consigo, uma das maneiras, né? São N. Uma das maneiras que eu vejo de fomentar essa inclusão. E sim, como vocês estão fazendo, que é maravilhoso, trazer à tona publicamente e lançar provocações, né? Convidar pessoas que possam falar sobre esse assunto. Esse assunto aqui, um papo desse, não estava acontecendo há 5 anos atrás. Certamente, muito bom. Entendeu? Então, são N ferramentas, N maneiras que podem ser feitas, e mais do que isso, mais ferramentas vão nascer, contanto que a gente mantenha atenção a essa inclusão, contanto que a gente não pasteurize o que é colocado, exposto nas redes sociais, contanto que os corpos que apareçam no Instagram não sejam todos bonitos, magros, com as roupas X, com não sei o quê. O Ed Stern falava mesmo, as roupas que o pessoal ia nos anos 80 lá, era corte rasgado, era shorts rasgado, era camiseta sem manga, porque era melhor. Então, a gente, em vez de adicionar camadas, a gente tem que ficar atento para retirar camadas, e as camadas que a gente tem em nós mesmos, porque todo mundo tem os seus bloqueios, estar perto de pessoas diferentes e escutá-las para que essas diferenças se dissolvam. E no momento que perceber que tem uma trava, levantar uma bandeirinha para si mesmo e falar: eu sou preconceituoso nesse campo X. E olhar para si mesmo, falar: eu tenho dificuldade de lidar com pessoas de classe baixa. Eu tenho dificuldade de lidar, de vez em quando, o contrário, com pessoas de classe alta. Mas você só vai ter esse alarme, esse pequeno alarme, se você estiver exposto. E o que as redes sociais, deixo aqui uma indicação, o dilema das redes, né, muita gente já viu aí, tá, mas dá uma pequena entrada no que as redes sociais estão fazendo e as bolhas que as redes sociais estão criando. Né? Onde a gente dá unfollow no que a gente não gosta e follow no que a gente gosta. Coisa que eu já fiz. Teve um tempo que eu só dava unfollow. Postou não sei o quê. E hoje eu tento falar, não. Peraí, eu tenho que ver esse post. Se isso está causando alguma provocação dentro de mim,
eu tenho que lidar com isso, porque eu vou ser uma pessoa melhor se eu conseguir lidar com isso. Muito bom. Assim, Né? Léo, É muita coisa, né? Como eu muito, disse, dá para ir em precisava de outra todas live para falar as sobre isso. direções, né? Assim, muito obrigado mais uma vez pela grande gentileza e generosidade de falar com a gente, né? Falar um pouco sobre a sua experiência, suas vivências. É, somos praticantes, ou seja, a gente vai tentar subir, sei lá, numa invertida e vai cair algumas vezes, talvez com frequência. Muito, Às vezes não dá muito. certo, a gente tenta de novo, né? Ou tenta de uma outra forma, entrar no capotaço mas de outra forma, aí tenta no E outro uma dia. vez a gente vai conseguir fazer e fazer por um tempo, e a gente vai É, achar que é dono daquilo, e quando vê, escapa pelo vão do dedo e fala, exato, aí escapa, aí não dá lá se certo. foi. Aí você tenta, é bom ver também como que a gente lida com esses desafios, né? Sem desespero, respirando, né? E com respeito e cuidado, com acolhimento. Aprendi muito conversando contigo hoje, gostei muito dessa, também sobre, especialmente a tua visão sobre o patriarcado e como é algo que eu não tinha pensado, aprendi também Não, eu bastante também, sobre isso. as suas provocações foram muito pontuais e muito. É. E conta com a gente como parceiros aqui, né? Sem No dúvida, Recife, vocês em também, por Pernambuco. favor. Coletivo Mais, Acho que a e gente está eu, fazendo. né? Muito importante a gente se pensar em rede, né? Se pensar em colaboração, em cooperação. Acho que os Exato. desafios são muito duros, né? Para a gente, e eu acho que sozinhos, acho que não tem muito como fazer coisas. Assim. Acho que a gente tem que ter essa rede de sustentação mesmo. Então conta com a gente está aprendendo. E muito obrigado. Você quer deixar as últimas palavras aqui para a gente? E Ah, gostaria também de praticar contigo, né? Ainda não pratiquei será um contigo. prazer, será um Prazer prazer. conhecer. O O Sagar apareceu aí. Sagar, abraço para ti, cara. Eu conheci o Saga Sagar tá aí. em Abraço março grande desse ano. para ele. Abraço grande. É, deu uma travada, achei que tinha parado. Sim, sem dúvida, adoraria te receber em algum momento e isso vai acontecer. Se não for para isso, para o café, que é uma coisa que eu aprecio bastante. Considerações, eu acho assim que, né, eu acho que eventualmente esse seu projeto está tocando muitos núcleos de ensino, né? Então, de certa maneira, para nós que estamos aí, né, nos propondo a compartilhar esse método, porque, como o Sagar mesmo fala, é um serviço, né? É um serviço e tem que ser prioritariamente entendido como um serviço que, sim, tem que gerar um equilíbrio financeiro, sim, tem que gerar o sustento para as famílias daqueles que estão se sustentando só do yoga. Eu não vou me incluir, não vou ser hipócrita nesse momento, tá? Mas eu acho que esse equilíbrio tem que ser pensado. Mas a melhor maneira é não esquecer o que Krishnamacharya falou, que a gente tem que ensinar quem está na frente da gente, né? E a gente se moldar ao aluno e não o contrário. Isso eu tento realmente. E isso vai vir por palavras, né? A maneira de se dirigir a cada um, a maneira de eu entender o asana. Muitas vezes eu estou praticando e eu não vou para a expressão completa daquela postura só para entender como que outros corpos podem acessar uma parte daquela postura. Então, eu acho que parte desse serviço é a gente usar a nossa prática como um instrumento de descobrir dentro daquele escopo de um asana quais são as N possibilidades e dessa maneira compartilhar. E deixo um convite para qualquer pessoa que procure qualquer núcleo de ensino de yoga ou de Ashtanga Yoga e chegue e acredite que isso é possível para ser realizado e se engajar com o yoga em qualquer idade, com qualquer corpo, com qualquer inclinação ou não inclinação sexual, com qualquer hábito, né? Sim, comece com hábitos X, comece bebendo, comece fumando, comece fazendo o que for. O yoga, de um jeito ou de outro, pode ajudar a pessoa a ter hábitos que ajudem mais ela, ou não,
pode ajudar de outras maneiras. Então, que qualquer pessoa possa praticar. Eu acho que essa é a mensagem, né? Essa é a ideia. Muito obrigado, professor Léo Castro. Locar, samastar, sukino, bavantur. Exato, exatamente. Valeu, Marcão. Nos Valeu, Léo. vemos em Abraço, breve. boa noite para todo mundo. Valeu pelo apoio. Boa noite. Obrigado, pessoal, todo mundo que veio aí. Eu nem sei onde veio isso, mas se tiver alguém aí vendo essa nossa conversa louca, beijo. Valeu, Léo. Onde?